Eu não gostei nem um pouco do Flamengo, nem um pouco mesmo. É inacreditável a forma como o Flamengo jogou hoje em todos os sentidos. Então tem muita coisa para a gente falar no vídeo de agora. Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, sem muita enrolação, resultado ridículo do Flamengo. O Flamengo no Campeonato Brasileiro conseguiu deixar 4 pontos para trás, jogando com o Vasco da Gama. Com todo respeito à instituição Vasco da Gama, mas o momento do Vasco da Gama é horrível, terrível, pífio. O Flamengo não pode, se pensa em título, não pode perder 4 pontos, ou melhor, deixar de ganhar 4 pontos do Vasco. E no jogo de hoje, no Maracanã, eu vou ser bem sincero, tá? Eu sou um cara que eu respeito demais o Felipe Luiz, mas faltou coerência na escalação. Se ele a todo momento diz que o Brasileirão é prioridade, ele tem que botar o time titular. Mas a escalação que ele botou hoje, para mim, não dá a entender que o Brasileirão é prioridade. O Rossi, inacreditável como o Rossi não sabe sair em bola aérea. Ele fez uma defesaça antes de sofrer um gol ridículo do Ryan de cabeça. O Emerson Royal, talvez, por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, Vene, você tem que eleger o pior em campo. Que partida horrível do Emerson Royal. Partida horrível, tenebrosa, péssima, em todos os sentidos, na parte defensiva, na parte ofensiva. Horrível o futebol do Emerson Royal nesse domingo contra o Vasco da Gama. Na lateral esquerda, eu não consigo entender a insistência em Ayrton Lucas, tendo o Vinha à disposição, que eu acho que ele seria titular em 80%, 90% dos clubes da Série A. Mas o Vinha joga muito melhor que ele. Tanto é que quando o Vinha entrou, na minha concepção, o lado esquerdo do Flamengo melhorou. Não dá mais para aturar o Alan jogando com a camisa do Flamengo no time titular. Não dá mais. É um jogador inoperante, um jogador que não faz nada em campo. Ele não chega bem ao ataque, na parte defensiva também ele deixa a desejar. O Felipe Luiz não tira o Alan, é apaixonado pelo Alan. Por outro lado, o Saúl novamente fazendo uma partidaça. Eu vi gente criticando, vou discordar. Para mim joga muita bola, uma qualidade absurda, em todos os sentidos, a dinâmica que ele dá, chega bem no ataque, finaliza bem, inclusive, ele botou uma bola na trave. Sério, gente, que jogada do Saúl nessa bola na trave. É um jogador que o Flamengo acertou em cheio na contratação, chegou muito bem, então para mim, eu acho que se eu tivesse que votar o melhor em campo pelo lado do Flamengo, seria ele. Quando a Arrascaeta entrou, a gente pôde ver porque o Arrascaeta é diferente, joga muita bola. Não tem o que falar bem do Cebolinha, não faz nada de diferente. Tanto é que o Samuel Olino entrou, o time melhorou bastante do setor ofensivo. Bruno Henrique também, novamente. Péssima partida do Bruno Henrique, não dá para ficar defendendo o Bruno Henrique. Bruno Henrique está mal, Bruno Henrique está mal. Gente, olha só, o Pedro entrou muito bem, dando dinâmica, fazendo bem o pivô, segurando bem a marcação. Mas ele perdeu 3 gols em, 25 minutos em campo. Flamengo não pode perder pontos dessa maneira. Ah, mas não jogou bem. Mas foi melhor em campo e mereceu a vitória, na minha concepção. Porque o Flamengo empatar hoje com o Vasco da Gama é inadmissível. Ponto, gente. Isso não é falta de respeito com a instituição Vasco, não. É o momento do Vasco. E não que o Vasco tenha feito uma partida ruim, não, dentro do possível, neutralizou o Flamengo. Inclusive, em alguns momentos foi até melhor ali durante o jogo, chegou com mais perigo. Agora, não dá para o Flamengo, que busca o título do Campeonato Brasileiro, ficar empatando 2 vezes na mesma competição com o Vasco da Gama, que não vence o Flamengo há quanto tempo, gente? Galera, segura essa. O superagente Jorge Mendes, aquele que é praticamente o dono do mercado de transferências, agora está de olho em mais um talento. E o nome da vez? Felipe Luiz, ex-lateral da seleção brasileira e atualmente técnico do Flamengo. Mas o que tem a ver o Felixão nessa história? Vem comigo que eu te conto tudo. Você deve ter ouvido falar do João Félix, né? O cara foi a contratação mais cara da história do Atlético de Madrid, mais de 120 milhões de euros. Mas, olha só, o que pouca gente sabe é que toda essa grana mexeu com o futuro do Felipe Luiz também. Pois é, a gente pode dizer que o João Félix foi o estupim para Jorge Mendes decidir dar um gás na carreira do Felipe, só que de um jeito bem diferente. Eles nunca trabalharam juntos enquanto o Félix estava jogando, mas as conversas recentes entre Mendes e outros profissionais do futebol acabaram fazendo a chave virar.
Recentemente, Jorge Mendes ficou batendo papo com um monte de gente no futebol. E claro, a novela João Félix sempre estava no meio. O cara estava emprestado pelo Chelsea ao Milan, e Mendes, sempre atento, ouviu algumas críticas sobre a transferência do Félix para o Atlético, lá em 2019. Muitos disseram que talvez ele tivesse dado um passo errado. O problema? A estratégia defensiva do Diego Simeone, técnico do Atlético. E aí, quem mais apareceu na conversa? Jorge Jesus. Todo mundo sabe que Filipe Luís teve seu auge sob a batuta do mestre Jorge Jesus, né? E foi aí que Mendes, sempre esperto, se ligou no potencial do Filipe Luís. Ele viu no ex-jogador, agora técnico de 40 anos, as características ideais para brilhar na Europa, mais especificamente no Atlético de Madrid. Mendes já tem uma boa relação com o presidente do Atlético, o Henrique Cerezo, e achou que o ex-lateral poderia ser o cara para dar uma repaginada no futebol europeu, especialmente ali na La Liga. Filipe Luís, que está fazendo um baita trabalho no Flamengo, tem tudo para brilhar no velho continente nos próximos anos. E Jorge Mendes não é de brincar em serviço não. Ele já começou a tocar o processo de renovação de contrato do treinador com o Flamengo. O diretor de futebol do Fla, José Botto, esteve em Lisboa conversando com Mendes, alinhando tudo direitinho, valores, durações de contrato. Ou seja, o futuro de Filipe Luís está cada vez mais promissor. Então é isso, galera. Agora é esperar para ver como essa história vai se desenrolar. Jorge Mendes vai fazer Filipe Luís brilhar em mais um capítulo da sua carreira, e quem sabe a gente não vê o ex-lateral de novo com uma camisa de peso na Europa em breve. E João Félix? Bom, o Felixão segue sendo o centro das atenções, mas a virada de jogo no Flamengo pode ser a grande sacada de Mendes nessa história. Fiquem ligados, porque o mercado de transferências promete muito mais. Curtiu o vídeo? Não se esquece de deixar o like e acompanhar as novidades.